Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é o nosso primeiro vídeo tirando dúvidas do ano de 2020, né? Ficamos duas semanas sem gravar, né, de recesso, e quero desejar a você, né, um feliz 2020, que você tenha um ano de 2020 abençoado, que Deus te abençoe, né, e nós desejamos a você, né, um ano de muito sucesso. Então nós vamos agora para a nossa primeira pergunta, primeira dúvida. As duas primeiras são do Instagram, né, e a primeira é da Ana Verônica. A Ana Verônica, ela diz aqui: Selma, gostaria de saber se dá para passar na galoneira com as 3 agulhas, né? A pergunta dela, faltou uma palavrinha, eu completei, eu acredito que é se dá para passar, né, na galoneira com as 3 agulhas. Então, eu acredito que a pergunta dela é se dá para passar o viés elástico, né? Ou seja, a costura, o que for, dá sim para trabalhar com as 3 agulhas. Fica, né, um ponto até mais bonito, mais reforçado. Nós trabalhamos com... A pergunta dela deve ser porque ela vê a gente trabalhando e eu sempre indico usar 2 agulhas. E por que que a gente usa 2? Né? A gente usa 2 para economizar a linha, né, também. E assim, economizar até trabalho de estar passando uma linha a mais, né? Então, pra gente, na confecção de lingerie é mais econômico usar só 2 agulhas, né? Mais prático para quem está iniciando, mais fácil de usar. Mas se você quer usar as 3 agulhas, ótimo, perfeito, pode usar sim as 3 agulhas. A próxima pergunta aqui é da Márcia Elaine. A Márcia Elaine também, a pergunta dela também ficou um pouquinho incompleta, né? A pergunta dela aqui está dizendo: linha comum é melhor? Indica alguma que você usa. Então, se a pergunta dela é qual linha comum é melhor, que eu acredito que é, né? Então, a linha comum, a gente usa a linha 100% poliéster. Esta é a linha usada na confecção de lingerie, tá bom? Então, marca, não precisa se preocupar com a marca, tá bom? Então, qualquer linha 100% poliéster é a linha adequada na confecção de lingerie, tá? Você só tem que observar se você está comprando, onde você está comprando, porque muitas vezes a gente compra em uma lojinha onde vende muito pouco e a linha está lá muito tempo armazenada, e aí a pergunta: a linha tem validade? Normalmente as linhas mais velhas arrebentam mais, né? Então, se tem ou não tem validade, com certeza ela deve, né, talvez vencer, porque normalmente as linhas antigas, né, muito velha lá no estoque, né, principalmente se pega muita luz do sol ou luz mesmo da lâmpada, ela normalmente enfraquece. Então é bom você estar comprando a sua linha em um armarinho onde tem um giro melhor de mercadoria, né, onde não é ponta de estoque. Né? Se você comprar a ponta de estoque, observar como que está a qualidade dela. E agora, se a pergunta dela é: linha comum é melhor? Se a linha comum é melhor que as outras, né? Então, essa pergunta, se a pergunta dela é essa, eu quero dizer que nós temos que usar as 2 linhas, né? Temos que usar a linha comum e a linha que se chama o fio de overlock, né? E o fio de overlock não é a comum que nós usamos, tá bom? Se essa é a pergunta, a resposta é esta. É o fio de overlock que nós usamos. A comum não é a melhor, nunca vai ser e nunca será. O fio comum, que é o fio de overlock, se esta é a pergunta dela, para nós, né, a gente utiliza ele como um quebra-galho, tá bom? Porque o fio de overlock que a gente utiliza é 100% poliamida, é a que nós utilizamos, tá bom? A poliéster não é boa, tá? Então é a poliamida. Então, também se você tem a dúvida do que é linha e fio também, que, né, a pergunta dela ficou meio assim, se a pergunta é esta, né, a linha reta tem diferença sim do fio de overlock, tá bom? O fio de overlock a gente utiliza na galoneira e também na overlock, né? E nós utilizamos a 100% poliamida, o fio, né, o fio que nós utilizamos, né, é o 100% poliamida, né, porque ele estica um pouco. Então na confecção de lingerie a gente precisa desse fio que tem um pouco de elastano, tá bom? A comum é útil para outras confecções, não para de lingerie,
né, que a gente trabalhando com malha precisa do fio de elanca, tá bom? Ou poliamida, fio de elanca ou poliamida. Poliéster é para outras confecções, tá bom? E a linha reta é aquela linha que nós utilizamos, né, que é a linha 100% poliéster. Essa sim é 100% poliéster. É o fio, eu digo, é a linha, né, a linha comum. A linha comum é 100% poliéster. Então, né, espero ter te ajudado, ô Márcia Elaine. E a próxima pergunta é do YouTube, né? A próxima pergunta é da Josiane Silva. Ela diz aqui: boa tarde. Comprei um sutiã em poucas lavagens, a beiradinha de cima do bojo dobrou para fora. Sabe para frente de jeito nenhum, né? Ela dobrou para fora, para frente ela não vai de jeito nenhum. Tem alguma coisa que possa ser feito para arrumar? Ele é novo e está com esse problema, desde já agradeço. Então, o sutiã desde novo, né? Na primeira lavagem ele dobrou a beiradinha. Normalmente, aliás, nem sempre é a beiradinha que ele dobra. Às vezes, né, a beirada de cima, a beirada de baixo, as laterais. Então, o que pode estar acontecendo? Eu vou pegar o sutiã para mostrar para vocês. Eu vou pegar o sutiã aqui para mostrar para vocês. Pelo que eu entendi que ela está dizendo, né? Que a beiradinha de cima dobrou, né? Ela deve ter virado aqui para fora, para frente de jeito nenhum, que ela tá dizendo, né? Então, se ele dobrou aqui para fora, isso significa que a pessoa que foi cobrir o bojo, ela esticou muito a renda ou o tecido, sei lá o que, esticou muito. E quando a gente estica muito o tecido na hora de cobrir ou a renda, vai dar uma curvada em algum lugar do bojo, né? O dela foi na beirada de cima, mas ele pode curvar em qualquer lugar. Então, não há nada que ela possa fazer. Ela pode colocar um peso em cima que ele não vai voltar ao normal. Porque quando há essa dobra de cobertura do bojo esticado, ele dobra o bojo. A única coisa que ela pode fazer é tirar a cobertura do bojo, né? E aí ela vai ficar com o bojo desencapado, né? Porque eu acredito que se ela arrancar, acredito não, tenho certeza, porque o que deu defeito foi esticar demais a cobertura. Então, se ela arrancar a cobertura do bojo, ela vai ter um sutiã aí para ela usar, né? Pelo menos como quebra-galho, sem beleza, né? Porque ela vai ter tirado, né? Cortado a cobertura, né? Então, a única coisa que ela pode fazer para o sutiã voltar a ficar normal, né? Então, essa dica, né, eu dou para você que está aí iniciando na confecção de lingerie, que se você costurou o seu sutiã e esticou muito o tecido da cobertura do bojo e ele curvou, ele não vai descurvar por nada. O que ele vai fazer, o que pode acontecer é piorar mais um pouquinho, mas melhorar ele não vai melhorar nunca. Então, se dobrou o bojo, não vende, porque você vai perder venda com suas outras peças, porque tá perdida a peça. Sutiã dobrou o bojo, curvou, né, para fora ou para dentro, normalmente curva para fora, né? Então, já era, tá perdido o sutiã. Então, faça outro para que você não perca suas clientes. Então, o que você, né, se você está na confecção de lingerie, ela tá, né, a pergunta dela aqui, com a pergunta dela eu não sei se ela está confeccionando ou se ela só comprou, né, se ela só comprou a resposta está dada, mas se você está confeccionando agora, você saiba que para que isso não ocorra, né, você tem que cobrir com mais delicadeza, você não pode esticar muito o tecido da cobertura, que seja renda, lycra, microfibra, qualquer tule, qualquer tecido que você for cobrir o bojo, não pode esticar tanto a ponto de curvar o bojo, tá bom? E uma dica que eu dou também é que para você cobrir o seu bojo quando você está iniciando com tule ou renda, porque dificilmente vai dobrar o bojo, porque como é um tecido que estica mais, né, então vai facilitar na cobertura do bojo. A lycra e a microfibra, com certeza, né, são tecidos mais difíceis para quem está iniciando, mais difíceis para cobrir o bojo. Você pode até fazer toda a sua peça na lycra, na microfibra e cobrir o bojo com renda ou tule, que vai facilitar essa cobertura. E a próxima pergunta aqui é da Marleuda Lima. Ela diz aqui: Selma, sua máquina... Essa pergunta dela tá com uma escrita errada. Então, pelo que eu entendi aqui, acho que ela quis dizer assum espécie. Tá bom? Aí, se for, vou estar respondendo por ela.
Então, a sua máquina, né, que eu acredito que é a sua espécie, a pergunta dela é nova. A minha é da mesma marca que a sua, mas não é nova. Não gosto muito da minha, fica quebrando muita agulha. Então, essa pergunta dela, eu não sei da qual máquina ela está se referindo, né, porque ela não colocou qual máquina aqui, né, então ela não colocou qual máquina. E se é sua espécie, né, eu tenho 3 máquinas que eu uso com essa marca, que é a Overlock, a Galoneira e a Travete, então não sei qual das 3, mas eu acredito que pode ser a Overlock, né, e se é a Overlock, né, que é a máquina que a gente mais usa, ou que seja qualquer uma delas, eu não tive problema com nenhuma delas, principalmente de ficar quebrando a agulha, né, a Overlock, a Galoneira que eu uso mais, né, então eu não tive problema com nenhuma delas. E a pergunta dela se é nova, eu comprei elas novas, né, elas não são novas, a Overlock e a Galoneira não são novas mais, mas eu comprei elas novas, então não tive problema com nenhuma das duas. Então quero dizer assim, que se a sua está dando problema, quebrando a agulha, né, pode ser por ela já estar muito usada, como você diz aqui que não é nova, mas também você não disse que comprou usada, então pode ser que você tenha comprado ela usada, né, e ela já está muito gasta, está com algum defeito, né, mas eu te digo que essa marca é boa, que eu tenho a minha há anos, né, tenho as minhas há anos, e nenhuma nunca deu problema, então pode ser que um técnico deixe a sua funcionando bem, porque elas são de marca boa sim. Então, espero ter te ajudado. E a próxima pergunta a última pergunta aqui é da Renata Demoliner. Ela diz aqui: Selma, preciso de uma ajuda. Quero saber quais etiquetas mandar fazer com a composição de tecido. Não sei qual a composição fazer. Se você está indo fazer etiqueta na loja física, com certeza é mais fácil, porque a própria loja vai te ajudar, né? Eles vão indicar para você qual a composição, quais os tecidos que você tem que ter a composição, né, escrita para eles, né? E eu vou dizer o que eu fiz, né? Eu fiz na loja física, né? E eu peguei a composição do tecido na loja, porque eu fiz quando eu estava iniciando, então eu não tinha noção, né, da composição do tecido. Então você tem que utilizar a composição do tecido mais usado, porque o que acontece? Pode ser que você usa essa etiqueta, que talvez não seja nem o correto, numa peça diferente, né, que você está usando um tipo de malha, né, você fez a sua etiqueta na composição da malha X e você vai colocar ela na peça feita em outra malha. Isso pode acontecer sim, em uma outra lycra, em uma outra renda, pode acontecer, porque nós não vamos conseguir colocar a descrição de composição com todas as rendas, porque às vezes a gente coloca a composição de uma renda e a outra renda que a gente vai usar naquela peça é outra, né? Então o que a gente vai fazer? Vai usar a composição da que a gente mais usa. Então é interessante você pegar na loja, que eles vão te passar direitinho, né? Você vai e pede na loja qual aquele tecido que você mais está usando e a renda que você mais está usando, né? Você vai pegar a composição dela na loja, que aí você pega certinho, né, e leva para a pessoa que vai fazer a sua etiqueta. Mas eu já indico que você vai ter que usar a composição, por exemplo, de sutiã e calcinha. Você vai ter que usar no mínimo 3 tipos, né? Eu uso 3 tipos de etiqueta de calcinha e 3 de sutiã. Por quê? A calcinha que eu faço na pura renda tem que ser uma etiqueta. A que eu uso puro tecido, né, pura lycra, né, tem que ser uma outra etiqueta. E a que eu uso 2, que é a microfibra e a renda, tem que ser uma outra etiqueta, porque calcinha, lycra e renda. Ou seja, calcinha só renda, calcinha só lycra ou só microfibra. Então você tem que ter a etiqueta, né, específica, não tem como você colocar a composição de renda e microfibra, né, e depois você colocar a sua etiqueta numa calcinha onde só tem renda.
né? Então fica assim, como? Tá errado. Então, se você quer fazer certinho, você tem que fazer no mínimo 3 etiquetas para a calcinha e 3 etiquetas pro sutiã, isso sem contar o sutiã sem bojo, né? Para o sutiã sem bojo tem que ser uma etiqueta também específica para o sutiã sem bojo, né? Assim, às vezes é meio complexo, né? Para quem, principalmente para quem está iniciando, às vezes é meio difícil entender isso aí. Mas se você vai fazer na loja física, fica bem mais simples, porque você só chegando lá, você já, né, já vai ser instruído o que você vai precisar, eles anotam para você e você pega na loja, né? O sutiã você vai precisar colocar a composição do bojo, da renda, do tecido, né, e do forro, somente. Os outros acessórios, nenhum não precisa colocar a composição, porque a alça não precisa. Tá bom? Espero ter te ajudado. E se você vai fazer pela internet, né, aí sim você precisa de mais dados ainda, né? Aí sim você vai precisar dessa dica que eu tô te dando, que você vai fazer quase que sozinha, você que preenche os campos, né? Lá então você vai precisar de todos esses dados e sabendo que você vai precisar de fazer 3 etiquetas para cada item, 3 para calcinha, 3 para o sutiã, é o mínimo. Não tem como você fazer uma só para cada. Então, nós vamos agora, né, ajudar com uma dúvida da maioria, né? Esta foi a última do dia, mas nós vamos agora também ajudar com uma dúvida que é da maioria, né? Que quais as funções de cada máquina e como elas vão me ajudar na minha confecção. Então, assim, muita gente que está iniciando, às vezes, principalmente, né, as que tem uma máquina só, não entende, não sabe qual máquina comprar e qual a função, né, de cada uma delas, né? Então, se você vai iniciar na confecção de lingerie e está com essa dúvida, né, a máquina reta zigue-zague é uma máquina que a gente pode-se dizer que mais usa para quem está iniciando. Então, o primeiro passo, não tem máquina nenhuma, quer iniciar, compra a reta zigue-zague. A reta zigue-zague, ela vai te ajudar, né? Se você ainda não tiver em condições de comprar a máquina overlock para fechar a sua peça, você vai conseguir fechar na reta e fazer o acabamento na zigue-zague. Muita gente pergunta, tem como usar a máquina reta? Só a reta? Tem para aprender. Você vai precisar do zigue-zague para fazer o acabamento no lugar da travete, né, que é uma máquina bem mais cara, então a gente está iniciando, precisa de fazer o acabamento, então o acabamento vai ser na zigue-zague. Então reta zigue-zague é a máquina principal, né, e a função dela é essa, né? Nós vamos usar o reto muito pouco na confecção de lingerie, o principal é o zigue-zague, mas assim, eu não indico você comprar uma máquina reta e uma zigue-zague, não. Se você vai comprar, já compra, né, as duas funções numa máquina só. Eu digo isso para a máquina industrial ou semi-industrial, que ela tem a opção de comprar ela numa função só reta, só zigue-zague, né? Então, se você vai comprar semi-industrial ou industrial, compra reta e zigue-zague, que você vai estar economizando. Agora, se você vai comprar uma doméstica, ela já tem vários pontos, né? Tem um 3 pontinhos, que é um ponto muito bonito para você usar, e também, né, a reta zigue-zague e outros mais. Na confecção de lingerie, a gente usa esses 3 pontos da máquina doméstica, né? Que é reta, zigue-zague e 3 pontinhos. Né? Então, mas as máquinas domésticas normalmente têm mais ponto que isso, mas são os pontos que nós vamos usar na confecção de lingerie. Então, se você só tem a máquina zigue-zague ou vai comprar ou já comprou só a zigue-zague, na confecção de lingerie, a máquina reta vai fazer falta, né? Não vai fazer tanta falta assim, a reta, né? Se você tiver overlock, porque aí você tem overlock para fechar a peça e tem a zigue-zague para fazer o acabamento. Então a reta, como a gente praticamente não usa, né? Usa muito pouco, então ela não vai te fazer tanta falta assim. Então você pode ter só a zigue-zague e a overlock, né, para fechar a peça. Pode sim, mas eu indico comprar já a reta e zigue-zague, porque quando você precisar da reta, né, está aí. Nós usamos sim o ponto reto, mas você pode, aonde a gente usa o reto, a gente pode fazer o zigue-zague na confecção de lingerie. Por isso a máquina reta não faz tanta falta para nós. Mas se você ainda vai comprar, compre a reta e zigue-zague, que, né, porque pelo valor é praticamente o mesmo valor, né? Não tem tanta diferença assim.
então já compra a reta zigue-zague que faz as duas funções. E a máquina overlock, né? A máquina overlock na confecção de lingerie ou de qualquer uma outra, né, confecção, nós vamos usar ela para fechar a peça, para montar a peça. Essa máquina é útil muito, muito mesmo, porque ela vai dar um acabamento perfeito na peça, vai fechar a peça sem risco de ficar desmanchando ponto, porque se você fechar na máquina reta, se você só tem a reta zigue-zague e vai fechar suas peças na reta, tem o risco de ficar arrebentando ponto, né? Mas se é na overlock, você não vai ter esse risco. Então, a máquina overlock é a máquina que vai adiantar a sua confecção, né? Seja para lingerie ou para qualquer uma outra coisa. Então, é uma máquina muito, muito essencial mesmo na confecção de lingerie. Então, não deixe de comprar overlock, né? Se você tem a reta zigue-zague e está iniciando, próximo passo é overlock para montar a sua peça, porque ela vai deixar a sua peça com qualidade. E a máquina galoneira, né? É a terceira máquina que muita gente às vezes nem usa, nem aprende a usar, tem dificuldade, já encosta, deixa ela de lado. A máquina galoneira é uma máquina que vai adiantar muito o seu trabalho e deixando com bastante qualidade. Você não pode ficar sem a galoneira, né? Assim, se você está iniciando, você pode iniciar com overlock, reta zigue-zague. Mas, né, a máquina galoneira, ela é uma máquina muito importante na confecção, porque a gente consegue costurar o viés elástico com perfeição e rapidez, né? Então, se você leva, digamos que 15 minutos para colocar o elástico numa calcinha, na máquina zigue-zague, na galoneira, você vai conseguir colocar um elástico 1 ou 2 minutos. Então, né, qual a diferença? É muita, né? Então, se você quer confeccionar muito com qualidade, né, não deixe de comprar a galoneira. E a galoneira na confecção de lingerie, a maior função dela é essa, né, colocar o viés elástico, né, e se você trabalha com moda praia, também fazer o viés do biquíni, né, você também vai precisar da galoneira, né, principalmente, né, na moda praia, que no viés do biquíni a gente usa ele para amarrar, e se é para amarrar tem que ser feito na galoneira, porque senão vai arrebentar os pontos. E a gente usa também para fazer barra, né, a gente usa para fazer a barra de cueca, barra de short doll, né, de camisola, se precisar. E também fazemos a vira do elástico do cos. Se você trabalha com short doll, né, com elástico na cintura, que a gente coloca ele na máquina overlock e finaliza na galoneira. Então, a máquina galoneira é uma máquina muito importante na confecção de lingerie. Se você tem a sua e está encostada, saiba que você está encostando um tesouro, que eu sei porque tem muita gente que me segue e comenta que começou a usar, comprou, não aprendeu, teve dificuldade, parou de colocar o viés elástico nela, não coloca na máquina reta zigue-zague, sabendo que a qualidade principalmente do viés elástico colocado na reta zigue-zague, né, não passa perto do viés elástico colocado na máquina galoneira, né? Claro que fica bonitinho também, sim, né? Se você ainda não tem condições, tudo bem, mas se você tem a máquina galoneira, não deixa de usar, porque vai deixar a sua peça com mais qualidade, né? Você vai poder colocar um valor a mais e nem lembrando assim, né, o tanto que vai ajudar na rapidez, né? Vai agilizar o seu trabalho. Então, essas são as 3 máquinas principais, né, que para quem está iniciando e quer produzir peça com qualidade, eu indico que já tenha no mínimo essas 3 máquinas, né, e a partir daí você já tem as 3, já está costurando bem, né, sua produção está boa, quer que a sua produção melhore ainda mais, você vai comprar a pespontadeira, né, a pespontadeira ela vai dar uma qualidade maior nos seus sutiãs, porque se você trabalha com sutiãs produzido com bojo manta, você tendo a pespontadeira, você vai poder colocar o viés taquara nas laterais, unindo o bojo manta com o tecido, com a lycra ou que seja, qualquer tecido, microfibra. Então, você vai poder usar a pespontadeira para colocar o viés taquara juntamente
com a fita de cetim dando um acabamento perfeito no seu sutiã, né? E também, principalmente, passar o viés taquara, né? Numa rapidez, né? E numa qualidade bem maior que a gente faz na máquina reta, né? Então, só lembrando que eu estava falando que a gente usa muito pouco o ponto reto, né? Não, a gente, para fazer o sutiã, a gente precisa do ponto reto, substituindo a pespontadeira, né? Então, a gente usa pouco a máquina reta na confecção de lingerie, mas se você não tem a pespontadeira, você vai precisar do ponto reto para costurar o viés taquara. Esta é a função principal que a máquina reta faz na ausência da pespontadeira, passar o viés taquara. Então, né, como agora estamos falando da pespontadeira, né, você vai conseguir colocar o viés taquara com bastante rapidez, qualidade, né, e também passar juntamente com a fita de cetim, que dá um acabamento maravilhoso na sua peça, né, uma máquina secundária na confecção de lingerie, entre aspas, né, que a gente pode deixar para depois ou pode fazer a vida inteira, né, usando só a máquina reta, sem a utilização dela, da pespontadeira. Mas se você quer qualidade na sua peça, né, quer produzir com rapidez, né, bastante qualidade, você precisa ter a pespontadeira sim, tá? E para fechar a máquina travete, né? É uma máquina que eu costumo dizer que trabalha menos na confecção, mas que faz quase que 50%, que economiza 50% do seu tempo. Então, se ela trabalha menos, né, mais economiza 50% do seu tempo, deixando, né, com mais qualidade, né? E digamos que se você consegue produzir 5 conjuntos por dia com a pespontadeira, você vai conseguir 10, porque ela vai alavancar o seu trabalho assim, né, de uma tal forma, né, que a máquina zigue-zague não vai conseguir. Então a pespontadeira, fechando, ela é uma máquina de alto custo na confecção de lingerie, mas que vai deixar a sua peça com bastante qualidade e que você vai economizar talvez até a metade do tempo para produzir uma peça, acrescentando ela na sua confecção. Então, se você já pode, né, se você tem condições, não deixe de adquirir a pespontadeira, ou digo, não deixe de adquirir a travete, que vai finalizar a sua confecção de lingerie, tá bom? E lembrando que a máquina galoneira, né? Na confecção de lingerie a gente precisa de um aparelho, né? Para colocar nela, né? A gente precisa de colocar o aparelho para passar o viés elástico, porque sem ele dá para passar também, mas não vai deixar a mesma qualidade. E essas são as máquinas utilizadas na confecção de lingerie, né? E tem alguns outros detalhes a mais que, se você já tiver uma confecção totalmente montada, né? Quem tem a confecção totalmente montada já sabe, né? Mas quem não tem ainda, pergunta aí, pronto, fechou, né? Com todas essas máquinas. Só que se você costura cueca, nós trabalhamos muito com cueca ou com elástico aberto, você sabe que precisa de uma galoneira BT, né? Que é uma galoneira diferente, que costura o elástico aberto, que refila o tecido, então, né? E também aquela barrinha que eu teve umas pessoas me perguntando. Essa barrinha que parece overlock, que deixa um babadinho muito bonito, ela é feita na overlock. É overlock comum, é a mesma overlock que a gente usa, mas ela tem, né, uma certa modificação, né? Se você quer fazer essa barrinha, você vai ter que fazer uma modificação nela. E aí o que acontece? Eu vou poder usar ela para fazer os dois trabalhos? Vai, só porque vai reduzir o seu tempo na confecção. Então o que acontece? Se você quer trabalhar com essa barrinha, eu sugiro que você compre 2 overlock. Então, gente, confecção de lingerie é uma das confecções que exige mais máquina, que produz peças menores, mas que exige muitas máquinas, porque cada coisa que você vai fazer, né, para melhorar na sua confecção, é uma máquina diferente. Então, se você quer fazer aquela barrinha, eu sugiro que você tenha 2 máquinas overlock, porque você pode estar estragando a sua máquina, né, com as trocas de colocar o picô, que é essa barrinha, né, que parece o ponto da overlock, né, o nome desse ponto é picô, se você não sabe, né, e tem como modificar a sua máquina para fazer ele, dá para usar nas 2 funções, só que você vai estar estragando se você ficar trocando muito. Então, se você quer trabalhar o picô, você tem que comprar 2 máquinas overlock, então sua confecção, né, vai ficar
bem completa. Então, para finalizar, se você, né, ainda está em dúvida qual máquina comprar primeiro, né, minha sugestão, né, a máquina reta zigue-zague, overlock, galoneira, pespontadeira ou travete, né? A pespontadeira e a travete, você vai escolher a qual comprar primeiro, porque as duas máquinas são máquinas, né, entre aspas, secundárias. Elas, né, para quem está iniciando, quem ainda não pode adquirir, né, pode-se dizer que é secundárias, mas que elas são máquinas essenciais na confecção também. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, né, deixa aqui embaixo para a gente estar respondendo no próximo Tirando Dúvidas. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. Não esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Tchau, beijo e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, lembrando, eu tinha esquecido, nós estamos com uma novidade, nós estamos também com o Telegram. E se você ainda não conhece, é só você clicar aqui abaixo, né, no link, na descrição deste vídeo, que nós vamos estar te mostrando, te ensinando como você fazer para você entrar no Telegram e estar com a gente lá também. Lembrando que no Telegram você vai ter vídeos, áudios exclusivos e também ao entrar lá você vai estar ganhando de presente um molde de um lindo short doll. Então não esqueça de clicar no link na descrição deste vídeo para você entrar no Telegram com a gente. Então tchau, beijo e até mais.